Olá, eu sou Shirley, advogada, e estou de volta para dar sequência à nossa série de vídeos que trata das alterações trazidas pela Lei 13.954 de 2019 à legislação militar. Já falamos das mudanças provocadas na Previdência do Militar, falamos sobre os pensionistas e o processo de habilitação e uma coisa ou outra a respeito do acesso ao sistema de saúde. E é justamente sobre as mudanças ocorridas neste acesso ao sistema de saúde que nós temos que tratar de modo mais detalhado. Só que nós vamos precisar fazer uma breve pausa nessa sequência de vídeo para tratar de uma questão relacionada aos vídeos anteriores, uma dúvida surgida em relação aos vídeos anteriores e as matérias tratadas nos vídeos anteriores. A primeira dúvida se refere ao direito da filha, cuja mãe ou pai militar no ano de 2001 tenha convocado a optar pela manutenção do regime de pensão anterior. Isso se deve pela redação do artigo 31 da medida provisória 2215-10, que facultou a este militar o direito de manter um pensionamento vitalício para sua filha, desde que, para tanto, optasse por contribuir com um adicional de 1,5% ao fundo de pensão militar. Como nós falamos nos vídeos anteriores, o processo de habilitação à pensão militar é regido pelo artigo 7º da Lei 3765 de 60, que desde sua edição sofreu diversas alterações. Mas no texto original desse artigo 7º, com relação à possibilidade de habilitação à pensão, havia previsão expressa de que era facultado ao filho de qualquer condição, exclusive o maior do sexo masculino, promover esse pedido de habilitação por ocasião do óbito de seu genitor. No ano de 1991, com a edição da Lei 8.216, houve uma alteração neste artigo 7º da Lei de Pensão Militar, afastando o termo filhos de qualquer condição e dando lugar para a expressão filha solteira. Ou seja, para manter o seu direito ao pensionamento, a filha do militar deveria manter também o seu estado civil como solteira. De 2001 em diante, com a edição da medida provisória 2215-10, foi extinto o direito de pensionamento vitalício para filha solteira, mas com a finalidade de se respeitar o direito adquirido, que conversamos no primeiro vídeo, houve a edição do artigo 31 para reger essa transição entre um regime de pensionamento e outro, entre um regime que previa a possibilidade do pensionamento vitalício para filha militar e o outro regime que extinguia esse direito. A grande dúvida é, se eu, como filha de militar, cujo genitor optou por contribuir com esse adicional de 1,5%, lá em 2001, com a edição da medida provisória 2215-10, eu nessa condição, pretendendo no futuro me habilitar como pensionista ou já ostentando a condição de pensionista, se eu casar, eu perco meu direito à pensão? Para responder essa pergunta, temos que avaliar qual lei estava em vigor quando a medida provisória 2215 foi publicada, quando o militar foi convocado a optar pela regência do sistema de pensão anterior, mediante a contraprestação de 1,5% adicional destinado ao fundo de pensão militar. Como eu havia explicado, a redação original do artigo 7º da Lei de Pensões Militares previa que poderia se habilitar a pensão a filha de qualquer condição, independente de casada, solteira, viúva, divorciada, já que este artigo não trazia expressamente nenhuma exigência adicional além do fato de ser filha de militar. Com a alteração promovida no ano de 1991 pela Lei 8.216, esse termo foi afastado e deu lugar ao termo filha solteira, ou seja, a partir daí a filha deveria manter o estado civil de solteira para não perder o seu pensionamento. Ocorre que no mesmo ano de 1991, moveu-se uma ação no STF com a finalidade de questionar a constitucionalidade dessa lei que alterou o dispositivo 7º da Lei de Pensões Militares. Essa ação, chamada de ação direta de inconstitucionalidade, transitou em julgado no ano de 1994, ou seja, teve sua decisão
publicada em caráter definitivo no ano de 1994, reconhecendo a inconstitucionalidade dessa alteração, que substituía o termo filhos de qualquer condição pelo termo filha solteira. Eu não vou entrar no mérito da fundamentação utilizada pelo STF para declarar essa inconstitucionalidade, porque isso não é importante para responder à nossa pergunta, que é: a filha de militar precisa ostentar o estado civil de solteira para manter o seu direito ao pensionamento? Então, a fundamentação apresentada pelo STF para declarar a inconstitucionalidade dessa alteração promovida no artigo 7º da Lei de Pensões Militares, além de não ser relevante para respondermos a esta pergunta, também não tem relação com a nossa série de vídeos. Mas se você quiser se aprofundar nesse assunto, basta solicitar aqui nos comentários que eu envio um link de acesso à íntegra desse julgado. Fato é que, uma vez declarada inconstitucional uma determinada lei, ela perde a sua aplicabilidade, ela perde a sua validade. De modo que, uma vez que o artigo 29 da Lei 8.216 alterava a redação original do artigo 7º da Lei de Pensão, passa-se a vigorar novamente esta redação original da Lei de Pensão, ou seja, restabelece a determinação de que poderá se habilitar a pensão militar o filho de qualquer condição, exclusive os maiores do sexo masculino. Dessa forma, deixa-se de exigir desta filha de militar que mantenha-se na condição de solteira para que possa proceder à habilitação do pensionamento. Muitas filhas de militares deixaram de casar ou de constituir união estável formal com receio de perder o seu direito a pensionamento. Mas isso não pode ocorrer, já que quando seu genitor ou genitora no ano de 2001 foi convocado a optar pela manutenção do direito de pensionar a filha em caráter vitalício, a lei que estava em vigor era a redação original do artigo 7º da Lei de Pensão Militar, que previa que o direito ao pensionamento era devido a filho de qualquer condição, excluindo apenas os maiores do sexo masculino. Então, o estado civil da filha do militar é indiferente para que ela usufrua do benefício do pensionamento. Vamos ver uma decisão judicial relativamente recente, publicada no ano passado, proferida pelo TRF4. Eu vou destacar um trecho dessa decisão, desse acórdão, e para quem não sabe, acórdão é uma decisão tomada por um colegiado, por um grupo de desembargadores. Então eu vou destacar um trecho deste acórdão do TRF4 que fala exatamente sobre isso que a gente está conversando agora. A redação do artigo 7º da Lei de Pensão Militar, fornecida pelo artigo 29 da 8.216 de 91, foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, não subsistindo qualquer discriminação relacionada ao estado civil da filha do militar, se solteira, divorciada, casada e etc., para fins de concessão do benefício da pensão militar por morte, caso o militar instituidor da pensão tenha optado em vida pela contribuição adicional de 1,5% de seus proventos, atraindo a incidência da regra de transição do artigo 31 da Medida Provisória 2215-10 de 2001, aplica-se, então, a redação original, ou seja, a redação do artigo 7º da Lei 3765/60, segundo a qual filha de militar possui direito indistintamente à pensão por morte do militar. Um pouco dessa dúvida gerada se deve ao fato de que, para habilitação à pensão militar, existe determinado tipo de regra, exigência e requisito. E para fins de acesso à assistência médico-hospitalar, os requisitos e exigências são outros. Veja bem, uma coisa é a Lei de Pensão Militar,
3765/60. Uma coisa é a filha do militar promover o processo de habilitação para recebimento de pensionamento. Outra coisa diversa é o acesso ao sistema de saúde, regido por outra lei, pela Lei 6.880 de 80, que é o Estatuto dos Militares. Vamos ver o que estabelece o artigo 50 do Estatuto dos Militares, que trata especificamente sobre essa questão, ressaltando que vamos ver a redação original dessa lei. O artigo 50 fala que é direito do militar e dos seus dependentes a assistência médica hospitalar. No parágrafo 2º da redação original, em seu inciso 2, há estabelecido que figura na condição de dependente do militar para fins específicos dessa assistência médica a filha solteira desde que não receba remuneração. Percebe-se que nesse dispositivo há menção expressa da exigência de que a filha seja solteira e, além de ser solteira, que ela não receba remuneração, de modo que ela possa ser considerada dependente do militar e figurar na relação de seus beneficiários habilitados a terem acesso ao sistema de saúde. Ou seja, para fins específicos de acesso ao sistema de saúde, seja FUSEX, FUSMA ou FUNSA, é exigido o preenchimento de 2 requisitos. Primeiro, que a filha seja solteira. Segundo, que não receba remuneração. Essas 2 exigências, esses 2 requisitos, não estão contidos expressamente na norma que rege a habilitação ao pensionamento. Então, para que a filha tenha direito ao acesso ao sistema de saúde de uma das forças citadas, é necessário que ela seja dependente de seu genitor ou genitora. E para ser considerada dependente do genitor ou genitora, ela tem que ser solteira e não receber remuneração. Já para o processo de habilitação ao pensionamento, essas exigências não existem. Repare que ao citar o artigo 50 do Estatuto dos Militares, eu tomo cuidado de fazer a ressalva de que estou me referindo à redação original desse dispositivo, já que o artigo 50, que trata do rol dos direitos dos militares, sofreu substancial alteração com o advento da Lei 13.954, em vigor desde 17 de dezembro de 2019. Essas mudanças no rol de beneficiários do sistema de saúde vai ser objeto de um vídeo próprio, porque é um assunto um pouco extenso e nesse vídeo nós estamos tratando de dúvidas surgidas em relação ao direito da filha de se habilitar à pensão militar. Se para essa filha gozar deste direito, ela tem que se manter ou não na condição de solteira. Então, concluindo, a filha de militar cujo pai ou mãe no ano de 2001 foi convocada a optar pela regência do sistema de pensionamento anterior, por força do artigo 31 da medida provisória 2215-10, mediante uma contribuição adicional de 1,5% para o fundo de pensão, pode se casar, pode se divorciar, pois não existe nenhuma exigência adicional na lei em vigor à época da edição da medida provisória ali exigir a manutenção deste ou daquele estado civil. Eu espero ter conseguido sanar a dúvida, mas se eventualmente ficar algum questionamento pendente, pode acrescentar aqui nos nossos comentários que nós faremos o possível para dar mais esclarecimentos. Se esse vídeo foi útil para você e acha que ele pode ser útil para mais alguém, compartilhe, afinal de contas, informação é essencial. E como eu sempre digo, para você usar um direito, gozar de um direito, primeiro é preciso saber que ele existe e a forma de exigi-lo. Até o próximo vídeo.